Olá, meus amigos, pode entrar na nossa roda de samba, nossa última roda de samba ao vivo antes do carnaval, e não podia deixar de ser uma roda de samba muito especial. Estou recebendo aqui dois queridos amigos, dois queridos escritores, Raquel Valença e Alberto Mussa. Obrigado, primeiro, por vocês estarem aqui com a gente. Mas é uma alegria estar aqui, assim, às vésperas do carnaval, muito bom. Obrigado, Mussa. Eu que agradeço a honra. Nessa semana tão corrida, né? Semana tão agitada, né? Uma semana para todos os que amam a festa, né? Uma semana que passa rápido, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer os últimos preparativos, né? Para o carnaval. Pois é, o Mussa e a Raquel são jurados do Estandarte de Ouro. A gente vai falar muito com eles sobre as expectativas para o Carnaval 2017, que já começa na sexta-feira, os desfiles das escolas de samba já começam na sexta-feira. E vamos falar também sobre dois livros recém-lançados por eles. A Raquel lançou ontem, tá mais do que quente, mais do que fresquinho, o Serra, Serrinha, Serrano, o Império do Samba, da Raquel com o Suetônio, que foi um livro lançado em 1981 por eles e que ganhou agora uma super reatualização, né? Uma edição atualizada em que eles voltam em que a Raquel voltou, inclusive, na primeira parte, né? E contou todos os carnavais do Império desde 81. Ela lançou ontem, a gente vai falar muito desse livro. E também vamos falar com o Mussa do livro que ele lançou no ano passado, Os Contos Completos. O Mussa, além dos Contos Completos, enfim, tem diversos outros livros publicados, vários prêmios, Prêmio Machado de Assis, Prêmio da Academia Brasileira de Letras, e é autor de um livro fundamental para quem gosta de samba enredo, o Samba de Enredo, História e Arte, não é isso, Mussa? Com o Luiz Antônio Simas. Exatamente, do Alberto Mussa e do Luiz Antônio Simas. Queria começar falando sobre já Carnaval 2017. Qual a expectativa de vocês aí para os desfiles, tanto da Série A quanto do Grupo Especial? Olha, você sabe, a gente espera o carnaval desde a quarta-feira de cinzas do ano passado. Já está esperando o outro, né? Então, a minha expectativa é de que nós vamos ter, diferentemente do que se propala por aí, que estamos em um ano de crise, nós vamos ter um carnaval bem diferente, bem interessante, exatamente porque as escolas estão buscando criatividade para superar alguns problemas materiais. Então, acho que vale a pena ter uma boa expectativa desse carnaval, porque vem coisa interessante por aí, né? Aliás, acho que a gente já viu um pouco isso no ano passado, né? Quando você já se falava muito que seria o carnaval da crise, e a gente teve um carnaval espetacular. Espetacular, né? Moça? Eu acho, primeiro, não tem favorito, acho que nenhum dos dois grupos não tem escolas favoritas, nem grupos de escolas. Os enredos, em geral, estão muito bons. Os sambas, eu acho que essa safra aí nos últimos 10 anos é uma das melhores, né? A gente tem sambas de altíssima qualidade, alto padrão, né? Até, em alguns casos, enredos que a gente, né, em geral, sente que não propiciam grandes sambas, mas mesmo assim, nesse ano, eu acho que essa expectativa foi superada. Então nós temos aí, eu particularmente, assim, estou empolgadíssimo, e acho que vou assistir um dos melhores desfiles aí dos últimos anos. Ô, Mussa, você acha que você está falando da safra de sambas, né? Você acha que a safra vem melhorando nesses últimos anos, nessa última década, em relação, por exemplo, à década de 90, década de 2000? Você acha que a gente vive um período melhor em termos de samba enredo? Eu acho que sim, porque assim, nos anos 90, pelo menos para minha sensibilidade, houve uma queda nítida, e eu acho que muito por conta também de alguns enredos muito equivocados, né? De escolhas, né, temáticas que não... O samba de enredo, ele é um gênero emotivo, ele é um gênero épico, né? Então ele mexe com emoções de alta voltagem, e às vezes há enredos que não permitem isso. É claro que você tem exceções, você tem a ironia, você tem a crítica social, tudo isso cabe dentro do desfile, mas em geral o tom tem que ser este, né? Então certos enredos realmente não se adaptam bem. E eu acho que no caso dos anos 90, não só os enredos, mas também a aceleração das baterias, né? Porque é impossível, isso daí é uma questão física, né? Você ter um desenvolvimento melódico sofisticado se você tem uma aceleração excessiva do ritmo. Então as baterias estão mostrando uma tendência de recuo, né? Pelo que eu ouvi falar de pessoas que mediram, parece que tem gente batendo com 135, né? E que é 140, então, quer dizer, que são mais propícios, né? Um ritmo mais propício. Baterias audíveis, né? Para você primeiro escutar os desenhos, né? E poder ter um desenvolvimento melódico também mais sofisticado.
Eu publiquei uma matéria esse domingo sobre os grandes compositores de samba de meio de ano que estão fazendo samba enredo esse ano, né? Moacir Luz, Paulo César Feital, Toninho Nascimento. Eu estava conversando com o Luiz Felipe de Lima, que também é jurado do Estandarte, sobre esse fenômeno. E ele estava elencando alguns fatores assim que talvez tenham a ver com uma baixa qualidade dos sambas nas décadas de 90 e 2000. Então ele falava sobre enredos começam a ser mais patrocinados, então você começa a ter enredos um pouco mais distantes do dia a dia ali das escolas de samba, né? A figura do carnavalesco chega ao seu auge como, né, a pessoa que comanda aquele processo, de poder, né? Concentração de poder. Você citou agora as baterias aceleradas. Acho que a própria distância dos compositores de meio de ano, né, que houve um pouco essa separação de quem só faz samba enredo e quem faz... Você acha que foi esse conjunto de fatores assim que levou a uma safra não tão boa nessas décadas passadas? Pode ser. O fato do compositor de sambas de meio de ano, como o Feital, como o Toninho Nascimento, eles têm contribuições excepcionais, né? Isso é inegável. Mas a gente não pode esquecer que mesmo aqueles compositores de samba de enredo que eram exclusivos também são grandes, né? Então, assim, não é exatamente a presença deles que torna, né, que provoca essa melhora. Eu acho que é o contrário. O fato de alguns enredos serem atraentes do ponto de vista criativo, o fato de você também, né, estar recuperando uma presença maior do samba de enredo na cultura da cidade, eu acho que isso está acontecendo. Eu, por exemplo, tenho escutado coisa que há 10 anos eu não escutava, mas eu tenho escutado pessoas ouvindo rádio, ouvindo gravações de samba, pessoas que eu não conheço, pessoas assim, né, ouvindo no andar de baixo do meu prédio. Né? Eu tive uma experiência há 2 semanas. Eu fui ao Saara, né, para compras de material de carnaval, e entrando numa loja, estava tocando um samba deste ano, e eu me lembrei demais da década de 80, porque na década de 80, que eu considero assim, uma década privilegiada em matéria de samba enredo, né, foi um momento muito feliz do samba de enredo, naquele momento se escutava normalmente nas ruas, né, os sambas tocando. E quando eu ouvi aquele samba deste ano, um samba de qualidade, um dos grandes sambas deste ano, na minha opinião, eu fiquei muito animada. Eu disse, porque voltou aquele amor popular pelo samba de enredo, né? Porque realmente eu acho que a década de 90 foi um período ingrato para o samba de enredo. Sim. Foi, digamos, uma transição, né, em que ele ainda não sabia como sair. Coincide com a passagem do LP para o CD. Né? O CD, coitado, não tem nada a ver com isso. Mas os primeiros CDs eram mais sofríveis, né? Os primeiros CDs. Exatamente. Foi um período em que o samba de enredo teve um decréscimo de qualidade e de interesse também popular. E agora não, pelo contrário. Agora, isso tem a ver também com o fato de algumas escolas estarem botando um pouco o pé no freio, porque estão percebendo que essas mudanças muito rápidas e sem reflexão acabam causando a perda da qualidade do espetáculo. E que isso não interessa se às manifesta a médio e longo prazo isso só se volta contra ela. Exatamente. Agora é interessante você ressaltar a qualidade dos compositores, de alguns compositores que se dedicam quase exclusivamente a samba enredo, né? E a gente tem grandes nomes, né? André Diniz, Cláudio Russo, Gustavo Clarão, o Máximo, Luiz Carlos Máximo, são compositores muito bons, né? E que fazem ali, estão anualmente disputando samba enredo e que emprestam sua qualidade para essas obras, né? Agora eu queria que vocês falassem se vocês acham que muda alguma coisa. Esse ano a gente tem algumas novidades aí nas regras do jogo, né? Nas regras do carnaval, né? Redução de tempo de desfile, né? O desfile que era de 82 minutos vai para 75. Consequente redução de uma alegoria por escola, agora o máximo são 6 alegorias, e a junção de 2 cabines de julgadores que estarão no mesmo lugar na passarela. Vocês acham que essa mudança nas regras muda também a configuração ali dos desfiles? Olha, eu, de minha parte, considero uma perda, porque, na realidade, o argumento de que as escolas estavam desfilando com muito tempo e isso cansava as pessoas, não procede. Não se trata de cansar. Agora, eu acho que realmente reduzir o tempo de desfile, tirar uma alegoria, né, e reduzir o tempo total
uma perda enorme, porque eu sou de um tempo, não me importo de ser saudosista, em que a gente saía da avenida de manhã e ia tomar café numa padaria que ficava no final do desfile. Eu ali já saí da avenida meio-dia. Meio-dia. Eu Sol não a chego pino, nem a né? esse extremo, mas eu gostaria de sair da avenida às 7h30 da manhã, às 6 horas, às 6h30, dia claro. Dia né? claro, é. Eu acho deprimente chegar em casa à noite. À noite. Eu acho que isso me dá uma sensação de perda. Então, claro, a decisão de fazer o desfile em 2 dias, concentrar as escolas, no caso do especial, em 6 e 6, e no caso do grupo de série A, 7 e 7, talvez seja bom, talvez dê, enfim, possibilite um maior número de pessoas assistindo. Mas, na verdade, para que essa correria? Para que diminuir o tempo, né? Há um fator de economia, de tirar um carro alegórico, mas por que não manter o número de componentes? Por que não é... Eu até acho que, independentemente de se ter reduzido o tempo, reduzir o número de carros alegóricos é uma coisa saudável da escola de samba. Eu acho que temos que ter mais passista, né? Então tem que ter um investimento. As escolas precisam entender que elas precisam investir naquela comunidade que produz a arte, né? Efetivamente. Então eu sou a favor disso, independente do tempo de desfile. O tempo de desfile pode ser até, né, eu não sei, uma expectativa só, mas pode ser até desastroso para algumas escolas. Né? Porque o que eu não tenho certeza é se o gigantismo da escola tem a ver com a velocidade com que ela passa, né? Ou o andamento do samba. Porque antigamente você teve, o Salgueiro, por exemplo, chegou a desfilar, sei lá, eram 6.000, 7.000 componentes, numa época em que o cadenciamento do samba era muito mais baixo, até talvez do que 130. Então, eu não sei, eu acho que isso mereceria um estudo mesmo, né? Ter que ver o filme, medir realmente essas quantidades de ritmo e tal, e ver o andamento. O que eu acho que atrasa excessivamente o desfile são aquelas paradas na frente das cabines dos jogadores. E que é o outro ponto aí. Reunir duas cabines numa só, acho que talvez seja uma boa ideia. Porque as apresentações são longas demais, excluem totalmente o público. O público não vê, isso é cruel, né? A escola desfila os seus principais segmentos, os mais interessantes, mestre sala e porta-bandeira, comissão de frente, né, que a faz própria bateria, né, só faz a paradinha ali para frente do jurado, né? Ela mostra os seus principais segmentos para a minoria e o povo mesmo não vê, né, o povo que está assistindo. Então eu acho que isso, eu apoio a união de duas cabines. Agora vamos ver como é que isso vai funcionar, porque é uma experiência nova esse ano. Vai gerar polêmica, vai gerar polêmica. Porque vai ficar patente no resultado que as pessoas têm gostos pessoais. Né? Que é subjetivo, né? Que é subjetivo, que o julgamento é subjetivo. E como se tenta dar uma objetividade que não existe a esse julgamento, dois jurados na mesma cabine vai esfacelar de vez essa fantasia. A alegação é sempre assim, mas viram coisas diferentes. Agora, 2 jurados do mesmo quesito vão ter que dar nota ao que viram e viram a mesma coisa. E possivelmente então, um vai dar 10 e outro 9,7, 9,8. Tomara que aconteça isso, eu acho até positivo. Vai ser ruim se acontecer o contrário, se as notas forem todas iguais. Mas se houver essa diferença, eu acho que isso contribui até para a gente entender que estamos lidando com um espetáculo subjetivo e que você pode ter essa liberdade. Que é a avaliação artística, né? Totalmente subjetiva, né? Embora, como você falou, o regulamento procure fantasiar, né? Uma objetividade que não existe. No caso até quando surgiu a notícia de que as cabines estariam juntas, muitos dos julgados, né, lá falaram, poxa, mas como é que vai ser se 2 derem notas diferentes? Eu falei, mas é isso. Agora, tô eu e Raquel aqui vendo, a gente está vendo coisas diferentes. Né? E a gente convive muito com isso no Estandarte de Ouro. Sim, sem dúvida. Somos pessoas apaixonadas, mas isentas, né? Observamos, não temos interesses outros que não a beleza do espetáculo. No entanto, a gente tem opiniões diferentes. E aí isso quebra-pau, né? Claro, quebra-pau, é assim mesmo, é isso que tem que acontecer. Agora, o que eu penso muito é que essa experiência do mesmo quesito no mesmo lugar, né? Dois jogadores do mesmo quesito no mesmo lugar, pode sim
atrapalhar no caso de um acidente. Digamos, uma porta-bandeira que tenha um problema verdade. de qualquer ordem, justamente ali. Na cabine ela dupla, vai ser sim. penalizada por 2 jurados, né? Quando antigamente, se ela tivesse um problema numa cabine, Isso. restavam 3 notas para ela se aquela salvar. nota que seria descartada, né? Agora, um agora erro não. na frente da cabine dupla É fatal. É fatal. Já, se você tem 2 escolas disputando o título, uma errou no módulo 1 e outra errou no módulo 2, quem errou no módulo 2 está fora, né? Porque vai valer em dobro. Vai valer em dobro. Agora, em relação às apresentações para o público, eu achei, inclusive, essa junção das cabines, nos ensaios técnicos, a gente já percebe que os ensaios estão fluindo melhor. Então, As escolas já estão passando, né, porque não tem aquelas paradas todas. Em compensação, a gente só vai ver, quer dizer, o público só vai ver 3 vezes. Né? Quer dizer, menos gente ainda vai conseguir ver a comissão de frente se apresentando e o casal de mestre e porta-bandeira. Né? A prova de que é uma deformação essa apresentação exclusiva para o júri. Né? Eu acho que isso é um grande prejuízo para as próprias escolas. Eu acho que tem que haver ali uma reengenharia econômica de se perceber como vender esses lugares do carnaval, a distribuição das arquibancadas, das frisas. Não pode ser só um espetáculo para turista. Né? Eu acho que tem que ser um espetáculo principalmente para os brasileiros. E eu falo turista, eu falo dos turistas estrangeiros, né, que compram esses pacotes e tal. Muita gente que vem de fora também compra. Mas assim, é um espetáculo para o público das escolas de samba, para quem vai nos ensaios. Você repara, por exemplo, como as pessoas vão e ficam apaixonadas, deliram nos ensaios técnicos, ensaios de rua. Quer dizer, a escola de samba ainda é extremamente popular. Então isso tem que ser valorizado, porque senão você vai perder esse público, ele vai se desinteressar pelo espetáculo. E para quem frequenta os ensaios técnicos, né, fica muito claro isso. Como o ensaio técnico é um momento de felicidade para o povo que está ali, entrou de graça nas arquibancadas, vibra com a sua escola, não se importa se ali não tem alegoria, se as fantasias não são... Mas vibra com a sua escola e como o passista, o componente passista, o ritmista... Tem um desempenho melhor ainda, né? Tem o seu momento ali de... Porque ele tem eco, ele encontra eco na arquibancada, ao contrário do que acontece às vezes no desfile principal. Eu tenho assistido de um ponto e que a cada ano que passa é mais frio. Eu acho que eu sou um dos poucos que gritam, que choram durante o desfile, porque é um negócio impressionante. Né? Agora, eu acho que a gente podia... Eu gostei muito de uma decisão que foi tomada pela equipe do Estandarte de Ouro, né, na nossa reunião desse ano, justamente em que a gente não quer se preocupar em ver o que a escola apresenta para o jurado. Nós vamos ver de um ponto de vista que é o mesmo do público. Isso. Né? Não queremos ter uma apresentação privilegiada de nenhum segmento da escola. Nós queremos ter a visão que o povo tem, né? Ou seja, se a comissão de frente passar e não se apresentar, não vai ser avaliada, vai ser avaliada de uma forma negativa. Isso. Porque, especialmente nas comissões de frente, isso é um problema, né? Porque as comissões de frente fazem, hoje em dia, aquela transformação, né? Enfim, seu momento de auge, somente em frente às cabines de jurados. Até o ano passado, 4 vezes, e a partir desse ano, somente 3 vezes. Então você tem uma massa de gente que fica sem assistir a comissão de frente. Até quem está em frente ao jurado vê de costas, né? Ou às vezes não vê porque levantam uma alegoria ali, uma coisa que tapa toda a visão. Os tais elementos alegóricos, né? Que agora acompanham as comissões de frente. Então a decisão do Estandarte de Ouro é justamente essa, estamos ali para ver o que o público está vendo. Né? Se a comissão se apresentar para o público durante toda a sua passagem pela avenida, é o que o júri do Estandarte vai observar, mas não fazemos questão de ver aquela apresentação feita oficial, né? Chamada oficial. Bom, lembrando que vocês podem mandar suas perguntas aqui para o Mussa, para a Raquel, a gente vai lendo aqui ao vivo para ele, já tem muita gente participando. O Guilherme Fontainha, alô Guilherme, diz boa tarde a todos, eu concordo com a diminuição do tempo de desfile, mas já que diminuiu, deveria retornar o número de escolas para 14 ao invés de 12. O que vocês acham? Também pode ser, eu acho que essa equação aí é livre, né? São as entidades que vão definir. Guilherme, eu adoro essa ideia, porque historicamente o fato de só descer uma e só subir uma oxigenou muito pouco o grupo especial. Né? Ele ficou
clubinho Um clube, fechado, né? Onde Verdade. um penetra, entra uma vez por ano e logo são feitas a união da ilha, né? Que subiu e Furou o ficou. bloqueio, né? Mas normalmente o que acontece é que a escola bate e volta, né? Mas a União Isso não já é bom. tinha uma tradição desde 75, Isso. né, quando ela caiu, foi em 2003, não, 2001, uma coisa assim. 2001, ela chegou a ficar 20 e tantos anos, 25 anos desfilando entre as grandes. Então teve um período e voltou. Então, mas em geral o que tem acontecido é isso. Né? Ficou muito mais difícil para uma escola que vem da Série A conseguir disputar no grupo especial. Né? E eu acho que isso não é bom. Eu me lembro dos desfiles das décadas de 70 e 80, como a gente tinha escolas interessantes que ficavam 2, 3 anos no grupo especial e faziam bonito e eram Caprichosos de Pilares. Sim. É uma delas, né? Faziam bonito, né? E era um diferencial, né? Tinha outra proposta. E eu acho que isso é muito bom. Então, Guilherme, estou com você. Já que diminuiu o tempo, bota mais escola aí. E a gente chega em casa de manhã. Eu quero chegar em casa de manhã. Aliás, a Caprichosos esse ano desfila pela primeira vez, desde a inauguração do Sambódromo, fora do Sambódromo. Pois é. Vai desfilar é lamentável, né? É uma coisa triste. E uma maior troca nas escolas que estão no grupo especial fortalece inclusive as escolas da Série A. Né? Porque uma escola que passa 3, 4 anos ali no grupo especial e volta, ou passa mais de um ano, ela adquire uma estrutura, ela começa a ter mais importância na comunidade. Né? Atrai pessoas para os seus ensaios, né? Pessoas que gostam, que vão assistir. Muito olha, a Val Ferreira mandou mensagem aqui. Quero que fale do Império Serrano. Chega de papo furado. Fala desse livro. Vamos falar, Val. Vamos falar do livro. Aliás, Raquel, como é que você está vendo a Série A aí? Qual a sua expectativa, já que Val falou do Império Serrano, a expectativa para a Série A? Eu nunca consigo ver a Série A de maneira muito objetiva, porque eu tenho essa paixão, né? Inclusive no Estandarte de Ouro, eu não julgo a Série A, eu só julgo o especial, porque eu participo. E nunca consigo ser isenta, né? Lá no grupo dos meus familiares e amigos, né? No nosso grupo restrito de apaixonados por carnaval, a gente tem um bolão. E eu não ganho o bolão. Não existe essa possibilidade, porque eu sempre A última vez foi em 2008 que você ganhou o bolão, que foi quando o Império foi campeão. Quando o Império subiu para o especial. Então eu não ganho o bolão. E sempre estou achando que o Império vai ganhar, porque o dia que eu não acreditar nisso, ai de mim, né? Deus me livre, acabou a vida. Então, mas a Série A, hoje, tem um desfile espetacular, não é? O desfile da Série A cresceu e se consolidou nos últimos tempos de uma maneira fabulosa. Eu fico muito contente com isso. E acho que hoje, no Carnaval de 2017, o Império tem concorrentes de peso, né? Não está assim tranquilo com relação à vitória. Não é barbada. Embora eu esteja, para mim é barbada. Mas acho que a gente viu nos ensaios técnicos, né, escolas fazerem ensaios muito bons, com sambas excelentes, com baterias excelentes. Então, hoje em dia, a Série A é uma luta pesada, né? E é muito gostoso de assistir. É né? muito gostoso. Maravilha. A diferença Quem ainda não foi, deveria ir, é unicamente financeira, porque tecnicamente, né? Às vezes até você pode observar baterias que se desempenham melhor na Série A do que muitas de algumas escolas na série no especial. Você tem passista, você tem sambas, então, né? O samba não existe nenhuma influência da série em que a escola está para um samba ser mais bonito ou menos. Então eu vejo a única diferença realmente é só o aparato que o dinheiro traz para a Série A, né? Para o grupo especial. Eu sempre acho que o dinheiro não é tudo. Exatamente, não é tudo. A Série A ela é fascinante. É espetacular. Eu confesso a vocês, eu gosto até do desfile da Intendente Magalhães. Eu adoro. Terça-feira você vai para lá, né, Raquel? Lá fatalmente, né? Porque eu adoro o desfile da Intendente, acho muito criativo, muito interessante, espontâneo. Enfim, parece que eu estou voltando no tempo, né? É uma coisa interessante. Agora, a Série A hoje em dia é um grande espetáculo. Não é por acaso que ela tem... os ingressos vendem, né? E rapidamente fica lotada. Isso me alegra muito. Aliás, eu lembro de 2 anos recentes em que eu achei que o desfile da Série A foi o melhor, um desfile da Série A foi o melhor do carnaval inteiro. Que foi na Viradouro em 2014, quando ela ganhou o
a Série A, e o Império no ano da Dona Ivone Lara. Eu saí depois do Carnaval, depois de ver todas as escolas, eu falei, gente, o melhor desfile para mim em 2012 foi o Império Serrano, dentre todas as 26 escolas, né? E no ano da Viradouro igual. A única diferença é que a Viradouro foi campeã e o Império não, né? Verdade. Mas deixa pra lá. É verdade, tem isso. Deixa pra lá. Bom, já que você estava falando do Estandarte de Ouro, vamos falar um pouquinho do Estandarte de Ouro. Mussa nos dá um prazer esse ano, acho que é uma alegria. Para mim é uma honra, prazer né? é Para meu. todos nós. Peso, Pô, né? é a contratação do Barcelona, né? Assim, pra gente é uma alegria imensa assim, ter o Mussa ao lado, né? Assim, ter essa convivência. E antes de ouvir, Raquel, eu queria saber de você, a visão de fora, né? Assim, qual é a tua expectativa para esse julgamento, enfim, para participar dessa... Pois é, eu estou ainda, né, não sei exatamente como vai acontecer, eu vi vocês falando sobre as discussões, sobre tudo, vou expor meu pensamento, né, vou tentar observar, porque eu também, os meus carnavais sempre foram carnavais mais emotivos do que de observação e de julgamento, sempre foi uma coisa muito mais da vibração minha ali na avenida, né, e uma coisa que eu tenho uma escola de samba, evidentemente, né? Sou salgueirense, mas eu vibro com todas, né? Eu me emociono com todas, porque isso eu acho bacana do carnaval, porque acho que isso acontece com todo mundo, né? Dificilmente alguém que ama a escola de samba deixa de se emocionar com o desfile de uma escola que não é a sua, quando aquele desfile tem, né, traz coisas para você. Então, então esse ano é que vou procurar mudar a minha postura, vou procurar ser mais observador, prestar atenção nas coisas, mas é isso, vamos ver. Eu espero contribuir, né? Trazer ideia. Eu tenho, por exemplo, uma ideia, que eu acho que é estandarte de samba poderia ser unificado, porque não há diferença dos desfiles. Eu acho, por exemplo, isso poderia ser uma inovação. Você diz dos dois grupos. Do samba de enredo, exatamente, dos dois grupos. Eu não vejo por que a separação, porque você às vezes tem sambas muito bonitos, né? Às vezes mais de um, né? E você poderia ser esse concurso poderia ser unificado, valorizaria mais, né, o samba de enredo, e não há motivo técnico para você separar o julgamento desse samba entre um desfile e outro, porque eles são obras de arte equivalentes, né? Então são coisas assim que talvez na nossa discussão a gente possa conversar. Interessante. Né? E tem muitas coisas, até a Raquel estava falando sobre o fato dela não participar do julgamento da Série A, que o público não sabe, né? Assim, porque não... Essa é uma das coisas, nem todo mundo acaba participando dos 4 dias. Quer dizer, todo mundo participa dos 2 dias do grupo especial, né? Ali está o grupo inteiro, esse ano somos 13. Mas o grupo da Série A é um grupo um pouco menor, porque muita gente ou tem compromissos profissionais, às vezes, né? Os músicos tocam nesses dias, a Raquel, por exemplo, não participa, tem a nossa observação da comissão de frente, por exemplo, tem essa peculiaridade, né? O que você pode dizer para o Mussa, Raquel, aí na entrada dele? Olha, Mussa, bom, eu nunca esperei na minha vida fazer parte do grupo do Estandarte de Ouro, porque o Estandarte de Ouro representa muito para o sambista, né? E eu desfilo há 45 anos. Então, não vou dizer que eu tinha a pretensão de receber um estandarte de ouro, mas eu estava do outro lado do balcão, né? Eu faço parte de uma escola. Então, quando eu fui convidada há 3 anos, eu fiquei muito contente. E há muitos aspectos positivos e que me deixam muito feliz de participar desse grupo. O principal deles é a convivência com pessoas que, como eu, quer dizer, é você poder assistir o desfile ao lado de pessoas que, como eu, se dedicam a isso, conhecem, dão sugestões, até opiniões. Às vezes eu estou vendo uma coisa, mas nós somos de áreas diferentes. Então, por exemplo, Maria Augusta é uma pessoa que tem uma noção de cores, ela faz observações que me ajudam muito a ver de uma outra forma, que não era a minha forma de observar a escola de samba, porque eu sou uma pessoa ligada no visual das escolas, eu me ligo aos quesitos básicos, samba, passistas e bateria, isso me interessa. Bateria, né? temos o Odilon, né? Pois temos o Odilon e o Luiz Felipe de Lima tem uma visão musical incrível, né? Privilégio maravilhoso você conviver com pessoas que têm
conhecimento e uma experiência em determinados quesitos que complementam, né, o que a gente pensa. Então, isso realmente tem sido muito bom para mim. Eu acho que é uma coisa fantástica. E a convivência, embora, como você disse, às vezes saia muita briga mesmo, briga feia. Mas discussões de nível, né? Mas discussões de nível, discussões de nível. Mas é uma experiência, e principalmente, eu acho que é você poder conviver com a isenção daquelas opiniões. Porque todas elas, né, as pessoas todas ali, são pessoas que prezam, acima de tudo, o espetáculo do samba. Né? As paixões ficam em segundo plano e o espetáculo é que ganha o lugar que ele deveria ser de todo mundo, né? Inclusive dos julgadores oficiais. E tem uma coisa interessante até para falar sobre essa troca de experiências, né? Que não termina o desfile, cada jurado dá seu voto e acabou, né? Tem um debate, tem uma discussão, cada um defende o seu ponto. Você muda de ideia durante o debate várias vezes, né? Eu tô aqui achando que foi a Mangueira, o Mussa faz uma defesa ali da Portela, eu já falo, putz, sabe que ele tem razão e você muda imediatamente o seu voto, então acho que isso torna a decisão também um pouco mais colegiada nesse sentido, né? Eu acho que é muito rica a forma de votação, porque ela tende ao consenso, né? Quer dizer, você discute, vota, aí tem o segundo turno, né? Os mais votados. Então você tem tempo de reconsiderar, de refletir, e agora a gente tem esses recursos, então a gente fotografa muita coisa, mostra no celular para o outro a fantasia e tal. Então, não estou lembrado, isso aqui. Então, eu acho que esse convívio é muito enriquecedor. Eu acho que nos meus 3 últimos carnavais, eu ganhei novas formas de ver o desfile que foram muito ricas, né? Me enriqueceram muito. Sem dúvida. E para mim, então, que estou convivendo com esses mestres aqui, é um prazer imenso. Aliás, você falou uma coisa interessante. Todos os vencedores vencem com voto da maioria dos... sempre no mínimo a maioria mais um. Ninguém ganha com... Quando não faz a metade dos votos, tem um segundo turno. Vai para o segundo turno. Né? A Ana Cristina faz uma pergunta aqui. Eu gostaria de entender como vocês estão julgando os intérpretes. Pois, nos últimos anos, ficou... ela diz que parece que foi por uma simpatia por alguns intérpretes. Passou isso para nós. Fala um pouquinho da avaliação dos intérpretes. Olha, eu não creio que tenha... Eu acho que, logicamente, no grupo especial, nós temos feras, grandes intérpretes, quase todos eles grandes intérpretes, né? Agora, tal como nos outros quesitos também, naquele ano especificamente, digamos, um deles está, digamos, iluminado, né? Está abençoado. Então, a gente vê que a pessoa se dedicou, deu tudo de si, né? Cantando e às vezes o samba não é tão bom, mas aquele intérprete consegue uma coisa, faz o samba crescer. Então, tudo isso é levado em conta. Agora, simpatia, pode ser que 1 ou 2 tenham, ou pode ser até que todos tenham, mas não vai ser pela mesma pessoa, né? Então, a gente vai, se fosse o caso de haver simpatia, tinha de confrontar as simpatias dos 13 e ver no que dava. Eu acho que não. Acho que é uma... Eu não vou dizer que é técnico, porque não é só técnico. É técnico, mas também muito de emoção, da subjetividade. Mas simpatia... Eu, por exemplo, tenho simpatia por uns 8 ou 10 intérpretes, porque estando no samba há tantos anos, a gente acaba tendo amizades, relações de cordialidade com todos eles. Então, não se pode... E eu gosto, assim, por exemplo, no ensaio técnico, um intérprete veio falar comigo e disse assim, olha, eu preciso muito ganhar esse estandarte, eu preciso. E eu acho graça, abraço e tal, mas é claro que isso não vai ser levado em conta. Olha, vamos dar o estandarte ao fulano que ele está precisando. Né? E eu vejo essas manifestações com muita simpatia, não acho impertinente nem nada, acho que faz parte, né? Enfim, né? São pessoas que convivem no nosso mundo do samba com a gente há tantos anos, então seria falso fingir. E mostra a importância do prêmio. Claro, o prêmio, isso é uma coisa que também
é arrasadora a importância do Estandarte de Ouro. É um né? reconhecimento muito grande, né? O sambista fica realmente muito, muito feliz. Aliás, em falar em intérprete, moça, a gente tem um fenômeno relativamente recente que são os trios, duplas, né? Isso torna difícil a gente na avenida conseguir também identificar algumas vozes, né? As escolas que trabalham com muita gente, né? Eu acho até que isso leva um problema para o julgamento de intérprete, né? Porque teoricamente, se são 3 intérpretes, por exemplo, os 3 da mesma escola estão concorrendo entre si. Sim, né? sim. Né? Então, fica uma situação difícil, mas eu não sei, eu não sei se isso se o trio é tão eficaz assim. Não sei se... Porque hoje também nós temos assim, os cantores de apoio, né? Esses que vêm, eles também são brilhantes às vezes. Né? Isso de muitos anos atrás. Me lembro que o Haroldo Melodinha vinha, mas vinha às vezes Edinho Capeta cantando também, era um excelente puxador de samba. Né? Que nunca chegou, né, no posto do Haroldo, porque é a mesma coisa, né? O Pelé está ali naquele lugar, então o substituto nunca chega. Mas, então você tem... Então não sei se talvez a gente deva pensar no julgamento do carro de som como um todo, ou no julgamento do intérprete em ser um prêmio mais personalizado, mas tem que, como é uma mudança recente, temos que observar, né, e sentir como perceber. Eu, às vezes, confesso para você que não consigo distinguir exatamente uma voz. Né? E eu acho que a figura daquilo que se chamava, mesmo contra a vontade do Jamelão, o puxador, ele era mais do que um simples intérprete, mais do que um simples cantor, né? Ele tinha uma liderança sobre a escola, né? Ele levava, ele puxava. O nome não é à toa, não é à toa, o nome não surgiu à toa. Né? Então eu acho que essa identificação, essa imagem, faz falta um pouco quando a gente tem mais de um intérprete, né? Fica uma coisa meio diluída. Mas é uma tendência atual e a gente tem que levar em conta, tem que trabalhar. Tem que se adaptar, né? Só um detalhe assim que é importante, né? A gente não pode esquecer que esses que a gente chamava de puxadores, né? E que não havia nenhum tipo de menosprezo à arte deles, eles são cantores espetaculares, né? Que dificilmente, ontem estava conversando até num debate com o Simas, né? Que lembrou isso muito bem, que a gente dificilmente a sociedade como um todo reconhece nesses grandes cantores grandes vozes da música, né? Porque praticamente tem aquela tendência de considerar tudo que é relativo à escola de samba uma coisa à parte, né? No gueto ali, no gueto, né? E não são, eles são grandes cantores, são grandes vozes, né? Então a gente não pode nunca esquecer isso, mas são grandes artistas. Né? Aliás, a briga do Jamelão com a denominação era por isso, causa né? Não disso. Não é porque ele recusava ali o papel dele na avenida de puxar a escola, mas porque ele sentia que acabavam colocando ele naquele quadrado que era muito pequeno para ele e para tantos outros. E alguns intérpretes, né, alguns puxadores, transcenderam esse papel, né? O caso do Jamelão e do Roberto Ribeiro, Roberto que Ribeiro, se tornou um ídolo popular, como é o caso também do Neguinho, que teve outros CDs e LPs gravados, enfim, muitos deles conseguiram extrapolar, mas realmente o preconceito é grande, né? Bom, vamos falar dos livros de vocês? Queria começar falando do Serra, Serrinha, Serrano. Raquel, você lançou esse livro, como a gente falou, em 81, né, com o Suetônio, e você voltou agora, 36 anos depois. Como é que foi rever esse livro, né, lá que você lançou há tanto tempo atrás? E imagino que tenha dado tanto trabalho quanto refazer o período de 81 até agora. É verdade. Tem uma coisa que assim, eu nunca deixei de pensar nessa reedição. Por uma razão simples, né? Uma razão histórica. O livro foi lançado em 81, né? No final de 81, e em 82, em fevereiro de 82, o Império foi campeão. Então isso não podia ter ficado de fora. E um título muito emblemático. Um título espetacular, né? Então eu, desde aquela época, eu guardei em casa, né? Eu ia guardando os recortes de jornais. Era um tempo em que não existia computador ainda, então eu guardava os recortes de jornais, porque uma das pedreiras da primeira edição foi a pesquisa, que naquele momento era feita na Biblioteca Nacional, os jornais ainda não estavam digitalizados, então era preciso consultar aqueles
gigantescos encartes, né? E o papel se desfazendo, você tinha que virar a página com o maior cuidado e copiar à mão. Queria uma notícia, copiava à mão, queria outra, copiava à mão. Então era muito tempo que você dedicava a esse trabalho de pesquisa. E então eu disse assim, eu tenho que ter esses jornais em casa, eu não posso mais ir. Sim. Então eu, na época do carnaval, antes do carnaval, comprava muito jornal de todos que existiam, cortava e fazia as pastas ano a ano, que estão lá até hoje, né? Então, eu preparei desde sempre. Eu já vi essas pastas, hein? Eu já vi essas pastas naquele armário. Essas pastas já ajudaram muita gente, não foi só essa edição, não. Muita gente já se valeu delas. Mas, enfim, então, na verdade, a ideia de fazer a reedição sempre existiu. Mas o livro era uma parceria minha com o Suetonio, que era meu marido. Em 84 nós nos separamos, então o projeto ficou mais difícil. Porque, embora os dois quisessem fazer a reedição, mas ficou materialmente mais complicado, né? Então, a gente foi adiando sempre e tal. E por outro lado, também, eu comecei a me envolver muito mais com o Império Serrano então sobrava menos tempo para isso. Aí, em 2006, o Suetonio faleceu. Eu também, em 2006, foi o período em que eu entrei mais pesado, né, na escola. Você passou a ser personagem do livro de forma mais direta. Mais direta. Então, até 2010, quando eu saí da vice-presidência, eu não tive um minuto sequer para pensar no livro. E isso me afligia muito, porque o livro esgotou, vinham as pessoas, eu estou querendo esse livro, mas como é que... Aí eu dizia, não, vai sair a segunda edição, mas eu dizia, como que vai sair se eu não tenho um minuto? Mas aí, a partir de 2011, eu comecei a organizar tudo e a preparar, então, ajeitar o que já estava escrito, as pesquisas, juntar... E aí, nos 2 últimos anos, é que eu me dediquei mais. Então, toda a parte antiga foi reformulada, porque hoje a gente tem muito mais acesso à informação, né? A gente tem a maravilha que é a hemeroteca digital, tem a coleção do Globo digitalizada. Paraíso. Ir aos jornais da década de 30, descobrir coisas maravilhosas sobre o prazer da Serrinha, depois sobre a história mesmo, a fundação do Império Serrano, descobrir letras de sambas que eu não tinha conhecimento. Com a letra fica mais fácil arranjar alguém que cante, né? Então isso foi muito importante. Então toda a parte antiga foi refeita e aí começou a saga, né, dos 36 carnavais, né, de 82 até hoje. Então o primeiro livro ele pegava período de 33 carnavais, mais 36 são 69, o segundo período foi maior, inclusive, né? Uma pena que a gente não tenha lembrado de trazer o primeiro volume para mostrar, porque o livro triplicou de diferença de tamanho, né? E assim, aliás, tem um caderno de fotos aqui, no meio, fantástico, com todos os grandes nomes de primeira hora do Império, né? Mano Décio, Silas, enfim, Teolália, né? Todos os grandes nomes, Dona Olegária, até os nomes mais recentes, né? Arlindo, Mestre Gilmar, né? Enfim, tem um caderno de fotos aqui fantástico. Eu acho até, sem falsa modéstia, que as fotos são o filé mignon do livro. São espetaculares. Agora, as fotos... Modéstia imperiana. Não, é porque a coleta dessas fotos no momento certo, né? Quando a gente fez a primeira edição, a gente, já sendo da escola há 10 anos, a gente tinha amizade com os fundadores e eles, então, nos deram as fotos para copiar fotografando, porque não existia digitalização, nada disso. Então, a gente fez fotos com um fotógrafo profissional das fotos deles e com esse material que eu guardei a vida toda foi que eu pude trazer aqui a coisa. Acho que ficou sendo uma escola muito bem documentada, né, do ponto de vista iconográfico. Porque isso para a documentação, para quem estuda carnaval, isso aqui é um documento valioso. Agora, acho que as coisas mais bacanas que tem são um figurino autêntico, né, do Fernando Pinto, do Carnaval de 1971, que eu considero assim, né, um privilégio a gente ver o Nordeste, né? do ano do Nordeste, o seu Canto Sua Glória, está aí reproduzido, e tem uma
um desenvolvimento do enredo, né? Quem não se comunica se trumbica, com a letra do Pamplona, né? Que eu guardei depois de uma reunião, ninguém quis aquilo, eu catei para mim, em que o Pamplona se dirige ao Ney Ayan, que era o carnavalesco, para dizer como é que ele via esse enredo que era concebido por ele. Então, eu acho que essas coisas são documentos muito preciosos, né? Sim. E o prospecto original de 71 do Silas de Oliveira. Este eu guardei. Fantástico. O samba do Silas que perdeu, da Carmen Miranda, né? Que eu guardei. Que foi um samba fundamental pro que aconteceu com ele depois, que aconteceu com ele depois, o desgosto que ele teve, foi né? um momento muito triste, né, do Império, em que o samba do Silas perde na comissão julgadora por 5-0 e ele fica muito deprimido com isso. E eu, como já estava no Império nessa época, guardei um prospecto para um dia, quem sabe. E aí esse dia... Aliás, você tangencia isso aqui no livro. Esse samba já não tinha muito a cara do Silas, né? Não. O samba de 72, ele já estava tentando se adaptar às mudanças do carnaval, né? Porque o Salgueiro, no início da década de 70... faz uma 69 com Bahia, né? 71 foi 71 Pega no Ganzê. Pega no Ganzê. Então, os ventos estavam mudando, né? E o Silas tenta, ainda de maneira canhestra, digamos, se adaptar a esses A própria chegada do Fernando Pinto já pede uma outra... E o Fernando... É engraçado que durou pouco essa onda, né? Isso foi até 74, mais ou menos. Até depois... teve o samba do Império famoso, da Carmen Miranda. Não, da Estrela de Madureira. Estrela de Madureira, sim, né? Que é 75, né? 75. Mas logo depois os sambas voltaram a crescer de novo. O Baleiro Bala. Que, aliás, o que ficou foi o perdedor, né? Mas o Baleiro Bala é um bom samba. O Baleiro Bala era muito bom, era bom para o desfile. E o Estrela de Madureira, essa gravação que chegou até nós e que nós conhecemos, não era o samba que concorreu, não. O Roberto Ribeiro, quando gravou, ele fez alterações. Algumas modificações. Eu sei porque eu estava lá na final. Claro. Eu achei que era exatamente o samba que tinha concorrido. Ele fez alguma adaptação e modificou, e realmente o samba era lindo. E na época a escola ficou muito dividida, né? Foi uma noite inesquecível. Aquelas decisões difíceis, né? Agora, você diz uma coisa muito bacana aqui, que por que você resolveu escrever um livro? Ela diz, olha, eu não sei sambar tão bem, não sei fazer samba, então qual é a contribuição que eu posso dar para a minha escola? É escrever um livro, né? O Império Serrano que você retratou na primeira metade da história dele é um império muito diferente do que você retrata na segunda metade, né, Raquel? O império mudou muito e por força das mudanças todas, né, dos tempos. Eu acho bom que ele mude, porque o que não muda acaba, né? Mas, por outro lado, não mudou tanto assim que permita ele estar hoje entre as grandes escolas. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas o que aconteceu com o Império Serrano? O Império Serrano era tão maravilhoso, agora está na Série A. Eu digo, pois é, com o Império Serrano não aconteceu muita coisa. Com o Carnaval, sim, aconteceu muita coisa. Talvez por não ter mudado muito que ele está no lugar onde está hoje. Ele está no lugar, graças a Deus, porque nas coisas essenciais ele não mudou. E eu tenho o maior orgulho disso, né? Tenho o maior orgulho de ainda ser preservada uma bateria espetacular, que é a Sinfônica do Samba, que nunca teve um mestre vindo de fora, porque isso seria uma blasfêmia inaceitável. Todos são cria da casa, né? E, enfim, todos os segmentos são ricos. Ainda, como se dizia no meu tempo, aquele celeiro de bambas que fornece ídolos para as outras escolas, né? Então, o Império Serrano, ele continua sendo o que ele sempre foi. Agora, o Carnaval... Tá bem diferente. Pode dizer o mesmo. Eu queria falar também um pouquinho do livro do Mussa. Aliás, os dois são da Record, né? Um abraço para o Andreasa, para a Cláudia Lamego, para a turma lá da editora. Que não é exatamente, quer dizer, não é um livro sobre carnaval, mas trata de um universo muito familiar e afeito às pessoas que gostam do carnaval, né? Mussa, esse livro, o título primeiro é um título fantasia, digamos, né? Não são seus contos completos, Não né? são os meus contos completos, eu não vou mais escrever contos. Então eu resolvi encerrar a minha carreira de contista, porque eu tenho muitos romances para escrever. Mas eu digo, você fez adaptações, né? Você fez uma... sim, eu reescrevi uma parte... Tem quase obras novas aqui, né? Tem, Uma parte, pelo menos, uma parte significativa, são contos reescritos, né? Do primeiro livro que eu escrevi, que foi o Elegbara, né? De 97. Então esses contos eu
eu reescrevi praticamente todos eles. Alguns eu fundi, né? Peguei 2 contos e misturei. Então fiz algumas experiências literárias, né? Mas, quer dizer, o conteúdo dele basicamente é os contos do Elie Guibarra e depois eu só escrevi um livro de contos, né? Mas eu tinha em romances contos inseridos. Então eu peguei aqueles que eu pude destacar, né? E que se sustentavam autonomamente, que podiam oferecer uma leitura, né, individual, né? Eu inseri aí. Às vezes com uma outra modificação, uma adaptação, para poder tornar a história independente, né? Porque quando era inserida no romance, ela fazia parte de uma estrutura diferente. Em alguns casos, a história mudou completamente, né? Quando tirada do seu contexto original, ela ganhou até uma outra feição. Então, mas bom, e aí foi em função dessa decisão de não trabalhar mais um gênero que eu considero extremamente nobre, né? É o gênero literário mais nobre de todos. Não quer dizer que seja o mais difícil, nem o mais trabalhoso, não quer dizer que seja aquele que... Mas é porque a concisão é uma exigência do contista, né? Mas eu, como tenho muitos projetos de romance para escrever, e acho que não sei se vou conseguir escrever todos, eu resolvi fazer Você se forçou a deixar o encerramento da minha carreira. Gente, vamos encerrar esse assunto. Aliás, o Elie Guibarra está todo aqui, né? Todo aí, digamos, tá todo aí. Aqui. Reescrito, mas está todo aí. Agora, e como é que é? Eu estava perguntando para a Raquel como é que era ver o Império lá de 81. Agora, você deve ter tido uma experiência interessante também, que é se rever há 20 anos atrás, que é rever os seus escritos. Que não é uma experiência boa. Pois é, como é que é essa experiência de rever o escritor que você foi há 20 anos? Como a gente muda, né? Todo mundo muda, você começa a ver defeitos demais, né? Então eu acho que assim, né, o escrever para mim também sempre foi um aprendizado, né? Como qualquer profissão, né? Você aprende ao longo do tempo, né? Quanto mais tempo você trabalha naquele ofício, mais você desenvolve técnicas, experiências, mais você ganha uma confiança, uma autoconfiança em relação ao ofício que você desenvolve. Então, assim, eu reescrevi basicamente o Elie Guibarra justamente por isso, porque era um livro de quase 20 anos atrás. E aí eu pensei, poxa, isso aqui está filosófico demais, está hermético demais. Mas também não estou renegando a versão antiga, pelo contrário. Eu acho que são versões diferentes da mesma história, né? E que elas têm o seu valor. Tem gente que gosta muito dos escritores diferentes, né? O Mussa de 20 97 anos e o de 2016 ou 2017. Já dá margem aos teóricos, né, da crítica textual daqui a alguns anos comparar que alterações você fez, o que aconteceu comigo. Elocubrar por que você fez, né? E claro, pedir para daqui a 20 anos ele voltar novamente ao Elie Guibarra para ver quem vai ser esse novo... Agora, esse teu universo, né, que fala muito... o primeiro conto, por exemplo, já fala de Jogo do Bicho, já trata da vida no morro, já trata das religiões, né? É um universo que te particulariza muito como escritor, né, Mussa? Eu acho que a gente tem, não sei se você tem essa impressão, mas de ter pouco esse universo na literatura, né? Eu acho que sim, já foi muito mais comum, né? O contato do escritor com o universo popular, né? Então, até os anos 80, eu acho que mais ou menos o marco a gente pode definir mais ou menos nos anos 80. Nos anos 80, por exemplo, a gente tem 2 romances, né? Tem a República dos Sonhos da Nélida Pinhon, que trata da questão da imigração. Tem o Vivo Povo Brasileiro de João Baldo Ribeiro. São 2 momentos assim da literatura brasileira. E a partir dali, não que... vários outros grandes livros continuaram surgindo, mas parece realmente que essa relação com a cultura popular e com as experiências vividas nas ruas, né, elas foram desaparecendo da literatura. São correntes que eu não sei, não saberia teoricamente explicar porquê, não sei se dizer também que se isso é uma coisa boa ou ruim, mas eu... por acaso, e talvez por eu ter me afastado da corrente universitária, né, porque eu tive que, por razões pessoais, eu abandonei a minha carreira, projetei a minha vida para ser um professor acadêmico da faculdade e acabei por
força de circunstâncias pessoais, me afastando muito disso. Acho que só virei escritor também por esse motivo, que é uma espécie de saudade, né, de uma convivência até que eu não tinha mais. Mas então, talvez por esse motivo, eu tenha ainda me mantido ligado a esses universos. E cada vez ele está mais presente, né? Então, os romances alguns romances meus que são mais... Né, a palavra não é talvez apropriada, mas é mais ou menos isso, são mais cerebrais, são mais artificiais, né? Movimento Pendular, Enigma de Kafka, que se tratam às vezes de locais completamente afastados da cultura brasileira, mas ultimamente eu tenho tido uma necessidade mesmo, pessoal, de mergulhar, me aprofundar mais no conhecimento do Brasil e da cultura, não só popular, mas a cultura afro-brasileira, as culturas indígenas, né? Então eu tenho sentido uma necessidade pessoal mesmo de me aproximar desses universos. Que bom, a gente agradece, né? Porque faz um bem danado a gente tomar contato com... Espetacular. Agora, o samba de enredo, história e arte, em algum momento pode requerer uma revisão, uma atualização? Sim, eu acho que sim, é um tipo de livro, porque como a gente foi, e até essa questão toda da polêmica dos anos 90, da encruzilhada, né? A gente dividiu, não me lembro agora exatamente, mas dividimos a historicidade do samba enredo em 4 períodos. O período de formação, o período clássico, né? Em que as grandes obras, né? O período, a época de ouro, em que esse samba então ganha a cultura popular e ele, na verdade, toda a classe média, né? Quer dizer, ele domina praticamente toda a cena cultural a partir dos anos 70, mais ou menos. A gente datou, acho que com aquele samba da Mangueira, Monteiro Lobato? O Monteiro Lobato, que foi um grande 67, fenômeno, né? 67. E aí, então, quando chegamos nos anos 90, a gente não deu um título, chamamos A Encruzilhada, porque havia ainda grandes sambas. Eu nunca deixei acho que raríssimas vezes, em uma safra de sambas de enredo, apontar pelo menos alguns que eram excelentes sambas, de ouvir com prazer e ouvir sistematicamente. Então a gente sempre tem essa... Agora, havia ali um problema. E eu acho que agora, e se essa tendência se mantiver, eu acho que o samba de enredo se reencontrou, né? Se reencontrou, ele é diferente, como tem que ser, porque as coisas têm que acompanhar o curso da história, é normal, a literatura faz isso, as artes plásticas fazem isso, né? O cinema, tudo muda. E o samba tem que mudar também, mas mudar com a manutenção da qualidade. Então eu acho que daqui talvez a uns 10 anos a gente faça, para incluir os carnavais, a gente parou em 2009, né? Sim, pois é. E a gente vai incluir os outros carnavais, e principalmente o desse ano, né? Que talvez seja um dos grandes aí desse decênio, né? Bom, muito bom. Turma, passou na livraria Alberto Mussa, Contos Completos. Ainda se encontra o samba de enredo, né? Acho que consegue sim, se encontrar nas sim, livrarias, né? A gente vê ali nas... Serra Serrinha Serrano, o Império do Samba, da Raquel. Esse está quente, está pelando aqui, que acabou de chegar. Não percam, porque daqui a pouco vai esgotar e a gente vai ficar igual atrás do de 81 que ninguém achava, então aproveitem. Queria agradecer muito a presença desses dois queridos aqui. E para terminar, uma perguntinha que está todo mundo perguntando aqui. A Ana Freitas, tem muita gente, o Luiz Ferrari. Favoritas para o grupo especial? Quem se arrisca? Meu Deus do céu. Não vou perguntar a favorita da Série A, vou perguntar só do grupo especial. É mole. Então você fala do grupo especial e eu falo da Série A. Pois é, eu acho que eu vejo assim, eu vejo 3 escolas que podem disputar o campeonato, quer dizer, que não será surpresa se ganharem, né? Salgueiro, a Beija-Flor, que tem um samba maravilhoso esse ano, e a Mangueira? Mangueira, claro. Campeã, atual campeã. A Bi, né? O bicampeonato da Mangueira. Essas 3, a meu ver, né, estão disputando. Agora, poderá haver uma surpresa, Claro, né? Poderá haver uma surpresa. Como diria o Zósimo, não será surpresa Não será para este surpresa, colunista, né? se Não será surpresa. Mangueira, Mas Beija-Flor, essas 3, Salgueiro, Mangueira, forem Beija-Flor e Salgueiro, estão no páreo, né? na briga. E Série A, moça? Não, a Série A é mais difícil até de você apontar, justamente porque como ela uma série em que os quesitos de chão pesam mais, o desempenho no momento ali é que é mais relevante. Mas eu vejo, são muitas escolas, é difícil você... O Unidos de Padre Miguel acho que deve vir muito bem, o Império Serrano vem muito bem, né? O Império da Tijuca, eu tenho uma expectativa muito boa em relação ao Império da Tijuca.
É difícil. Estácio, né, que desceu ano passado. Isso depende muito realmente, eu acho que na Série A, mais do momento, porque a gente não tem aquela coisa que na Série A você já... Né, o enredo, o barracão, todo mundo já viu, já sabe que vai ter uma inovação, alguma coisa assim. Mas repetindo, eu acho que nós vamos ter surpresas. E como eu faço um bolão lá num boteco perto da minha casa, nós temos tem bolão de tudo ali, tem bolão de futebol e tem o do carnaval. Claro. O bolão do carnaval a gente marca as 3 primeiras, marca que desce e marca que sobe. Né? Então, assim, vai ter surpresa, porque as opiniões lá... Vocês fazem antes do desfile? Faz antes do desfile. A gente faz aqui no jornal depois do desfile. No meu grupo temos o bolão pré e o bolão pós. Não, a gente fala só o pré. Só o pré. Mas o nosso bolão, assim, ele é um sintoma. Mostra o quê? Que quem está acompanhando, quem está escutando, né, tem gente que tem relação, às vezes, com uma escola ou outra, cada um tem uma opinião diferente. Eu acho que vai ser um carnaval com algumas surpresas. Eu tenho quase certeza que assim, essa sequência lógica tal, de escolas que tem sido apresentada a expectativa vai ser quebrada. Que bom, para o carnaval é muito bom. É bom. Gente, queria agradecer muito a presença da Raquel Valença, do Alberto Mussa, dois grandes escritores. Para mim é um privilégio ter o convívio com eles e poder trazê-los aqui para bater esse papo com vocês. Queria agradecer muito a presença de todos vocês, muita gente aqui comentando, mandando abraços, falando que vocês são fantásticos, sensacionais, etc. Beijo. Também acho. E essa é a nossa última roda de samba ao vivo antes do carnaval, mas a gente vai ter várias participações ao vivo no Facebook durante os desfiles e depois a gente volta com a nossa programação normal, falando de tudo, porque o carnaval acaba tão rápido, né? É muito rápido. Daqui a uma semana já está acabando. Obrigado, a gente está encerrando aqui mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook do Jornal Extra. Tchau, beijo.